Relacionamento próximo, confiança, simplicidade. Tem olho no olho, tem aperto de mão, tem um café fresquinho. E tem gente que me escuta e me apoia. É tipo coisa de família, sabe? Na Cressol é assim, a gente coopera sem perder a essência. E tudo é feito pensando em você. Fatos do Iguaçu faz 27 anos este ano. Nascemos em Reserva do Iguaçu, mas fincamos raízes aqui em Pinhão. Este ano, nós entregamos os nossos arquivos do Fatos do Iguaçu, jornal físico, à Unicentro, para ir para o arquivo da Unicentro. No momento em que a gente entregou lá os jornais, todo o arquivo desses 25 anos de jornal físico, a pessoa perguntou para mim assim: o que você está me entregando? E naquela hora deu um choque, porque ali a gente estava entregando muito trabalho, muito sonho, muita determinação, muita luta, muito acreditar no impossível. Mas nós estávamos entregando também a história de 2 municípios, a história de um município chamado Pinhão, da vida das pessoas, dos sonhos das pessoas, das lutas dos pinhoenses e das vitórias dos pinhoenses. Foi um momento difícil, mas um momento que a gente sabia que se partia para um novo momento. Da história de Pinhão, quase 50% está registrado no Fatos do Iguaçu. Pinhão completa este ano 60 anos. 27 desses 60 anos está no Fatos do Iguaçu. 25 no nosso jornal físico. O restante, todos os outros, tudo online, porque a tecnologia chegou e o fato se adaptou. E Pinhão fazendo 60 anos, nós não podíamos deixar passar em branco. Sempre fizemos parte dessa história, dando vez e voz aos pinhoenses. E é isso que nós estamos fazendo com esse documentário que você vai acompanhar. São 8 vídeos. No primeiro, vamos contar as nossas origens. De onde Pinhão veio, suas histórias, seu começo como vila, Vila Nova de Pinhão. Vamos ter um vídeo que vai tratar dos políticos, daqueles que um dia administraram o nosso município e que o trouxeram até aqui. Vamos ter um vídeo que fala da cultura, dos rodeios, dos gaiteiros. Um vídeo vai ser falado por elas. As mulheres pinhauenses vão falar como vêm em Pinhão. Vamos ter o esporte, afinal de contas, quantas e quantas vezes Pinhão já esteve no pódio? Pinhão já brilhou a nível estadual, a nível nacional, brilha hoje na ponta dos pés de alguns atletas, até a nível internacional. Então, vai ter um vídeo falando dos esportes de Pinhão. Nós vamos contar um pouco da fé desse povo. É um povo que batalha, que luta e que nunca perde a fé. Vamos falar um pouquinho da festa do Divino, mas vamos falar também de todas as outras igrejas, das representações que compõem esse povo. E é claro, vamos falar da nossa economia, vamos falar daquilo que movimenta Pinhão, o interior se entrelaçando com a cidade. E vamos falar também daqueles a quais estamos entregando o bastão. Pinhão está fazendo 60 anos. A geração que o fez, que o tornou município, que o construiu até aqui, está passando o bastão para a nova geração. E vamos trazer um vídeo encerrando todos esses outros. O 8º vídeo é a nova geração, mostrando a sua cara, dizendo a que veio, dizendo o que Pinhão pode esperar. Mas nós não vamos contar essa história sozinho. Essa história vai ser contada com o apoio, com o patrocínio da Faculdade Senspeg, que veio para o Pinhão, acreditou em Pinhão, está em Pinhão, cada vez acreditando mais em Pinhão. E escolhemos a Senspeg porque a educação
e é a base. E Pinhão passa por esse processo também de renovação, de crescimento na educação. Vamos conosco também Eva Marte no Monarca, né? Porque não pode faltar. Um bom pinhõense com certeza aprecia um bom chimarrão. E o nosso grande parceiro, que vai comigo contar essa história de 60 anos de Pinhão, a Cressol, através do seu presidente, né? A Cressol, presidente da Cressol Grandes Lagos, o Niceu Kenfield, que na verdade, para nós pinhõenses, o nosso Zeca, que vai contar a sua história, o seu amor por Pinhão, toda a caminhada da Cressol, que estará fazendo ano que vem 30 anos. Então Cressol também faz Pinhão crescer, acompanha Pinhão. E agora, vocês vão comigo ouvir e acompanhar e vamos conhecer toda essa história de Pinhão, comigo e com o Zeca. Então, como eu sou nascida, né, e criada em Pinhão, nasci na localidade ali do Guarapuavinha, aqui pertinho, né, 10 quilômetros mais ou menos da cidade, e a gente se criou ali nessa localidade. Comecei meus estudos na escola, na extinta Marechal Floriano Peixoto, né, no ano de 1997. Aí no ano de 2000 fui para o Colégio Procópio. Eu acho que foi mais ou menos nessa época, né, quando está ali nas primeiras séries do ensino fundamental, que se começa a se sentir como comunidade, né? Então eu lembro que tinha o maior orgulho de ser marechal, né? Tinha aquela coisa dos jogos, né, e tal, da competição entre as escolas, a gente já tinha aquele orgulho de pertencer, né? Então pertencia a Marechal, depois pertencia ao Procópio. Aí depois, já na adolescência, né, que vem aquele sentimento mais forte ainda, né, do pertencimento, aí a gente participava da comunidade católica lá do Guarapuavinha, né, da Igreja de Santo Antônio, onde eu fui catequista, né, fazia parte da liturgia sempre. Então foi ali desde os primeiros anos, na verdade, já se sentindo parte da comunidade pinhõense. Olha, quando eu cheguei em Pinhão, eu não sabia o que esperar, porque eu nunca tinha ouvido falar na cidade de Pinhão. E eu vi uma cidadezinha do interior, bem diferente de Guarapuava, que ainda não era uma cidade grande, mas já era maior do que Pinhão, né? E, assim, me deparei com uma cidade muito acolhedora, né? A preocupação é que eu não conhecia ninguém lá, né? Recém-casada, com uma filhinha, minha filha tinha 7 meses, então uma preocupação era mesmo chegar numa cidade onde você não conhece ninguém. Mas não tive dificuldades, logo fiz amizade com os vizinhos, me acolheram muito bem, logo comecei a trabalhar, conhecer as pessoas e me senti muito bem acolhida. Então, a gente é uma comunidade pequena, a comunidade dos Tranços é uma comunidade pequena. O principal lá é a agricultura de subsistência, então eu trabalhava na época com atividade leiteira junto com os meus pais. Então ia para a lavoura, ia para cuidar das vacas, enfim, eu fazia toda a atividade do sítio lá. E a comunidade ela era bastante unida. A gente tinha aquela história de visitar o vizinho todo final de semana, o clube de mães. Então a minha infância ela foi bem divertida, porque eu tinha toda a liberdade do mundo lá, não tinha um mundo de um sítio para brincar o quanto eu quisesse, mas também eu tinha muitas responsabilidades. Eu venho de uma família de 5 meninas e o meu pai ele nunca identificou assim, são meninas, não podem ir para a roça ou algo assim. Não, todo mundo trabalha igual, o que puder fazer a gente faz. E assim que eu aprendi a me virar com tudo. Quando eu cheguei aqui, eu sempre comentei isso, que eu nem sabia que Faxinal do Céu pertencia a Pinhão. E é uma coisa que depois eu constatei que muita gente também não sabe. Mas assim, foi interessante porque ajudou a conhecer, né, Pinhão, ajudou a conhecer as pessoas de Pinhão, tanto aquelas que têm assim, uma importância maior no desenvolvimento do município, né, como aquelas pessoas que de uma forma indireta acabam contribuindo também. Então, trabalhar no Fatos fez com que eu crescesse assim, como pessoa em Pinhão e como aprender um pouco mais da história de Pinhão, né?
O pessoal chegava e dizia, você não é daqui, vou te explicar um pouco mais para você poder entender. O fulano, filho de ciclano, aquela história toda. Porque uma coisa é você fazer uma matéria com dados, né? Outra coisa é fazer uma matéria do município. Então você precisa conhecer um pouco da história e isso ajudou bastante. A principal qualidade dos peões, eu acho que é a nossa hospitalidade, né? Esse dom que a gente tem de receber quem vem de fora, né? Acolher as pessoas, acho que é uma característica marcante nossa, ser acolhedor. Pinhão tem uma característica diferenciada das outras cidades que eu já morei, né? Tem lugares que você vai a primeira vez e eles te recebem como se você já tivesse há muito tempo. Oi, tudo bem? E abraço, e sabe? Então, assim, é uma coisa que vai cativando você. Você se sente em casa. Então, isso acho que acaba também fazendo com que você vá se apaixonando e vá ficando e vá indo, sabe? É aquele assim, sinta-se em casa com S maiúsculo. O meu ficar em Pinhão teve muito a ver exatamente com essa essência de estar ao lado das pessoas. Pinhão tem muito isso, tem muita essa união, a gente tem as pessoas próximas, né? Quando eu voltei para Pinhão, eu queria essa proximidade com a minha família, com estar mais próxima das pessoas. Essa coisa de cidade do interior, de todo mundo se conhecer, é uma coisa cativante, né? Então, foi uma experiência muito rica para mim. Foi mais ou menos ali em outubro de 2009, né? Eu estava recém-casada, estava experimentando ali uma situação de desemprego e para mim foi uma grande porta que se abriu. Era uma equipe bem grande, assim, embora não ficasse todo mundo todo dia, mas a equipe era muito, muito gostosa de trabalhar, né? E foi uma experiência muito enriquecedora, com certeza. Quando eu comecei no Fatos do Iguaçu, primeiro eu já me surpreendi por Pinhão ter um jornal. Eu achava, nossa, Pinhão tem um jornal, como assim? E aí eu comecei como recepcionista, e aí fui ganhando, né, espaço, fazendo outras coisas. E assim, eu achava o jornal muito bacana, a qualidade do jornal, né, das reportagens, muito interessante por ser Pinhão uma cidade pequena com um jornal com aquela qualidade. O jornal impresso, né, sair no jornal, ter o jornal, que é o jornal, que é sentar, que é ler o jornal, né, diferente às vezes. O rádio você escuta a notícia e a notícia passa por você. E o jornal não, a notícia você vai, você lê de novo. Não, deixa eu ler de novo, porque aquele trecho não entendi, eu deixo eu vir lá, sabe? Pediam para nós na época, né? Vocês têm então o jornal que saiu uma publicação tal, quero guardar. Foi minha avó, minha tia, meu pai, seja o que for. Então eles querem o jornal, eles ainda querem o jornal impresso. A própria história de Pinhão, né? Tá registrada ali. Eu recorri vários. Eu te confesso que eu sou saudoso do Fatos do Iguaçu na época do impresso, sabe? A gente ficava esperando, né? Os colunistas, as matérias, né? Ficava aquela expectativa ali quando iria sair a nova edição, né? Nos vários momentos, e em todos os momentos, sempre vocês estavam presentes, né? Momentos bons, momentos mais difíceis, mas vocês estavam lá cobrindo, participando, opinando. É um arquivo rico da história do Pinhão, né? Quantas pessoas, quantos acontecimentos vocês noticiaram, entrevistaram. É uma história muito rica e importante para o nosso município e nos seus 60 anos, né? A existência de um meio de comunicação próprio para a cidade é uma coisa que faz uma diferença enorme, né? Inclusive, eu sinto muito que tenha acabado a versão impressa do jornal, né? Porque o jornal, assim, ele era lido e guardado pelas pessoas, né? Mas eu acho, assim, o quanto é importante o trabalho de vocês, né? De fazer com que as notícias locais, com que as opiniões locais, com que as perspectivas locais existam, né? Às vezes, no jornal, vamos poder entender a história do Pinhão. E de repente, às vezes, esse boom que o Pinhão está precisando, talvez venha na história. E o jornal, com certeza, tem uma parte dessa história que pode contribuir para que isso aconteça. Né, porque eu vejo o Fatos como sendo aí esse meio de comunicação, vamos dizer, oficial de Pinhão, né? Enquanto eu trabalhava lá, eu sempre me pegava olhando os arquivos, né? E depois, enquanto advogada, já por mais de uma vez, eu recorri aos arquivos do Fatos do Iguaçu
para juntar alguma prova, uma notícia de alguma coisa, né? Então, é um arquivo histórico. E era uma das cobranças que a Chica vai me ouvir, né? E vai saber disso, que ela ficava no meu pé toda semana para o arquivo. Então, era uma coisa assim que era sagrado. Cláudia, já fez o arquivo? Eu ia lá correndo e arquivava, né? Porque era realmente uma coisa sagrada. Acho que o Fatos, ele caminhou, ele teve esse olhar de caminhar junto com o digital. Uma coisa que a gente sente bastante falta, mas vocês suprem hoje também com a web rádio. Então acho que a gente tem informação de forma digital que o mundo está cada vez mais assim e a tendência é seguir muito mais para o digital, né? Colunas, né? As minhas preferidas nesses 13 anos era a nossa gente e o nosso interior. Toda a vida. Claro que os fatos cotidianos se tornam muito rotineiros, né, pra gente. Vai lá numa assembleia, na sessão da Câmara, entrevista o prefeito, entrevista, né, alguém, as reportagens policiais. Mas essas especiais, assim, elas são especiais porque te trazem um conforto, né? Nossa, eu gostava, era muito cansativo, porque toda semana, né, a gente ia, toda semana, a cada 15 dias, não me lembro, a gente viajava, né, pegava o carro e ia lá para o interior do Pinhão, conhecer aquela localidade, contar a história daquela localidade. Então era cansativo, mas ao mesmo tempo era muito gratificante. E assim como nossa gente, né? Você dá voz para aquelas pessoas que contribuíram com a história do município, que são personagens daquela cidade. Era muito, como é que eu posso dizer, gratificante mesmo dar voz a elas, contar a história delas. Eu acho que seriam essas duas colunas, assim, as minhas preferidas. O Fatos do Iguaçu foi meu primeiro emprego. Então eu aprendi muito, eu era uma menininha do interior que conhecia pouco da vida e eu aprendi muito no Fatos. Eu cresci ali, eu fui aprendendo como eu tinha que ter esse contato com as pessoas. Eu também desenvolvi fala, desenvolvi a escrita, que foi muito importante para mim na faculdade, é importante hoje na profissão que eu exerço. Então eu tive um período curto no Fatos do Iguaçu, mas eu aprendi muito. E saí uma pessoa bem diferente do que eu entrei. O namoro ainda brincava que eu era uma menininha escondida e saí de lá, já era uma mulher mais segura de mim mesma. Eu me lembro que a gente fez a reportagem da primeira festa do Pinhão, né? A gente viu ela nascer lá na Escola Água Verde e como que isso cresceu, né? Depois foi abraçado e se tornou uma coisa grande. Então, assim, com certeza o Fatos do Iguaçu dá espaço, dá voz, dá vez à população e ao município, sim, de contar a sua história. E esse movimento de quando o pinhõense acredita realmente faz acontecer. Foi um 7 de setembro, foi o primeiro 7 de setembro que nós passamos aqui no jornal, que houve uma comemoração, não num desfile, houve uma outra comemoração e cantaram o hino de Pinhão e eu cantei o hino de Pinhão. E a pessoa que estava ao meu lado falou assim: meu Deus, você já sabe o hino de Pinhão? Eu sou de Pinhão e não sei o hino. Mas assim, a matéria que eu achei assim, que foi bem interessante do jornal foi quando nós fomos cobrir a visita da ministra, que os quilombolas receberam, digamos assim, receberam de fato a terra deles, né, que pertencia a eles. Que houve uma reunião no gabinete do prefeito na época, e o presidente da agrária e aquela senhora que estava junto, representando os quilombolas, e ela falou assim que vamos selar isso com um aperto de mão. Daí ele falou assim que era um momento que todos tinham que se dar as mãos. Daí depois, quando houve todo o cerimonial e a assinatura em si, né, das cartas lá, eu lembro que o seu Manuel Ferreira, né, que é mais conhecido como Neco Bilardo, ele virou assim para mim: 41 anos de luta, 41 anos para chegar no dia de hoje. Aí tinha um senhorzinho também, quilombola, ele estava numa cadeira de rodas, e daí acho que a neta dela falou assim: vô, a luta terminou, agora o senhor vai ter a sua terra. Então, assim, sabe, daí eles dançaram, a ministra estava lá, paravam, parece que eles não estavam acreditando que realmente eles tinham conseguido vencer aquela questão
E hoje eles estão lá, né, na terra deles. Alguns desenvolveram um pouco mais, outros um pouco menos, mas eles assim estão lá, sabe? Então deu para perceber que a luta realmente não foi em vão. E foi muito interessante, mas assim, as palavras do seu Maneco realmente me marcaram aquele dia. A gente tinha a matéria que ia no interior. Acho que ainda eram as minhas preferidas. Teve algumas que eu me perdi lá, fiquei até o final do dia. Eu lembro que uma vez que a gente foi pro Ribeiro e acabou que eu fiquei da carona que eu tava e peguei outra carona. Eu sei que eu cheguei 5 horas da tarde no Pinhão e tava todo mundo desesperado atrás de mim. É um povo muito acolhedor. Você chega lá, eles te acolhem, eles contam histórias e eu gosto bastante disso. Então as matérias do interior eram umas minhas preferidas. Teve a primeira matéria que eu fiz, que eu lembro que era no São Sebastião, na reserva do Iguaçu, que foi a mais desesperadora, mas também foi a que eu mais aprendi. Dos 60 anos de Pinhão, 27 anos estão contada essa história nas páginas do Fatos do Iguaçu, né? Com certeza deu voz, sim, a muita gente, a projetos, nossa, tanta coisa, né? Essa análise do crescimento, eu acho que ela passa muito pelo olhar da gente, né? Enquanto eu era adolescente, eu vivia mais naquele mundo mais rural, mais voltado para o rural, eu tinha mais aquela visão. E depois, quando eu vim para a cidade e modifiquei a minha forma de ver as coisas, muda o olhar, né, sobre as coisas. Eu acho que o Pinhão já evoluiu muito, mas ainda temos muito a caminhar, né? As pessoas talvez não tenham essa visão porque são pinhauenses, né? Então o município está aqui. Mas se você começar a perceber assim, as coisas que vieram para Pinhão, empresas, umas mudaram, outras melhoraram, outras ampliaram, você vê assim que Pinhão cresce, sabe? Ele talvez para muitos não cresça a passos largos como desejariam, mas a gente vê que cresce, né? Até quando eu cheguei aqui era tudo mais simples, emprego era muito mais difícil, então era muito focado na parte pública. Hoje não, hoje a gente tem empresas, acho que as empresas estão se modernizando, o Pinhão está se modernizando, então eu vejo que o Pinhão está crescendo muito e está caminhando para um lado de inovação mesmo. Ensino superior. Tem muita instituição hoje que está aqui em Pinhão na questão do ensino superior, que quando eu vim para cá era uma briga, né? O pessoal precisava estudar, tinha dificuldade de transporte, tinha assim, era, né, quase que pegar uma senha para você poder ir para o transporte. Faculdade, que na minha época ainda era uma dificuldade, você tinha que fazer todo aquele trajeto, Pinhão-Guarapuava e tudo mais. Hoje tem EAD, tem faculdades presenciais que facilita muito. E hoje não, hoje Pinhão tem assim, muitas instituições que oferecem esse ensino superior. O que eu vejo também é que muitas empresas com o tempo também foram melhorando, sabe? Melhorando no atendimento, foram ampliando. Talvez as pessoas ali não tenham percebido, mas a gente que é de fora percebe, né? Nesses 10 anos eu pude acompanhar muitas inaugurações de posto de saúde, de ginásio de esporte que foram melhorados, que eu me lembro. Asfalto em muitas ruas que quando eu cheguei não tinha, né? Foram ganhando asfalto. O comércio mesmo em geral foi melhorando, a gente sentia esse melhoramento. Algumas empresas faziam na minha época essa ideia: se você fizer faculdade eu não posso te empregar. E pra gente era muito ruim, eu tinha esse sonho de fazer faculdade, eu queria muito. Então eu tinha que dar um jeito de conciliar uma empresa que quisesse me dar um emprego, porque eu precisava me sustentar aqui e poder fazer faculdade também. Eu acho que o pinhauense precisa acreditar mais no potencial de Pinhão. Eu vejo assim que o pinhauense, ele defende o município, ele gosta de morar no município, mas ele ainda não acredita que o Pinhão possa ser melhor, que possa crescer, que possa se desenvolver melhor. Precisaria ter mais geração de emprego, mais distribuição de renda, né? Para que nossa população não precise mais sair da cidade, né? Que os pais de família não precisem se deslocar, ir para outros lugares, que os nossos jovens não precisem ir embora e deixar a família aqui, né? Para buscar uma vida melhor. É como se fosse um quebra-cabeça, né? Eu acredito que as pequenas empresas, né, tanto comerciais, industriais e as agroindústrias, elas sejam assim uma condição próspera de economia. Eu não sei se é cultural,
falta assim aquela qualificação. Muitos jovens reclamam que não tem assim, a questão do emprego, a gente escuta isso várias vezes em qualquer lugar. O que eu vejo assim falta uma qualificação maior para eles. E não é uma qualificação talvez nem de ensino superior, mas é uma qualificação assim, mais prática, para que a coisa, sabe, para que melhore. O Pinhão tem potencial, tem pessoas que acreditam no Pinhão, então eu acho que a gente precisa de mais pessoas ainda que acreditem, que invistam em Pinhão. Quero que Pinhão cresça, que cresçamos juntos, né, a ponto de nós oferecer para as nossas pessoas aquilo que elas precisam. Oportunidade de crescimento, bons estudos. Então eu vislumbro assim que nós consigamos crescer juntos com o Pinhão, a ponto de oferecer para os nossos jovens, para nossos filhos, para nós mesmos, aquilo que a gente quer. Eu acredito que 60 anos é bem pouco para um município, é muito pouco. Algumas pessoas sempre têm aquela questão de comparar, né? Ah, mas tal cidade com 60 anos está desse tamanho, tal cidade com 60 anos está assim, tem isso, tem aquilo. Mas eu acho assim que cada um caminha ao seu passo, né? A sua condição. Daqui a 10 anos eu penso assim, as condições sociais de Pinhão, eu acredito que vão ser bem melhores do que hoje. Então eu desejo parabéns ao Pinhão pelos seus 60 anos, aos pinhauenses que fazem todos os dias, levantam cedo e vão atrás dos seus sonhos e fazem o Pinhão crescer. Então que as pessoas valorizem o que a gente tem aqui, que eu acho que é muito importante valorizar a nossa cidade, amar a nossa cidade e investir nela. Então eu desejo ao nosso querido município, a todos nós pinhauenses, né, aos natos como eu, aos de coração, né, que a nossa cidade é acolhedora e acolhe todo mundo. Então eu desejo ao Pinhão um feliz aniversário, feliz 60 anos, que os próximos 60 sejam de muito mais crescimento, muito mais prosperidade, e parabéns para todos nós, porque afinal de contas, Pinhão somos nós. Parabéns ao Pinhão e aos pinhauenses que fazem o Pinhão ser a cidade que é. Então, o presidente da Cressol Grandes Lagos, o Niceu Kempf, mas para nós pinhauenses, o Zeca vai comigo contar um pouquinho dessa história de Pinhão, e nós vamos contando e vamos trazendo, né, os pinhauenses para junto contar as histórias para nós desses 60 anos de Pinhão. Um povo humilde, um povo que trata todo mundo bem. Gostam de se divertir bastante. Pessoas honestas e trabalhadoras, né? São pessoas que batalham. É um povo bom, um povo humilde, né? Gosta de viver bem, se dá bem com as pessoas, muitas amizades, né? Eu talvez me arrependa de não ter vindo antes pro Pinhão. Garra,